que te amou, que deu o filho dele para morrer no teu lugar. Não existe lugar melhor senão a presença de Deus. Ele te amou, Ele te chamou aqui nessa manhã, porque é um dia importante para Deus, para a nossa igreja. É um dia importante, amados, que eu pude, como pastor, sentir muita presença e muita dor, mas eu sei porque vale a pena servir ao Senhor, vale a pena fazer aqui, ser aqui, entender o projeto de Deus da nossa vida. Não existe melhor coisa senão entendermos o que Deus quer de nós, o propósito de Deus, porque nós estamos aqui por um sopro. Ele te amou, Ele te chamou, Ele é maravilhoso, Ele é Senhor da vida. Nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, que morreu por você, morreu por mim. Amados, se Jesus Cristo deu a vida por você, o que Ele mais não daria para você? Por isso que quando ajoelhamos, quando estamos passando por lutas, a gente pode falar com Ele: Jesus, socorro. Como diz o Salmo 121, socorro bem presente na hora da tribulação. Ele vai te socorrer, em nome de Jesus. Amém, queridos, amém. Pode se sentar um minutinho. Amados, hoje é um encontro de alegria, porque é um marco na nossa igreja, é um caminho que Deus está traçando para a nossa igreja, que nós temos que abraçar. É um marco muito grande. Nós profetizamos e vocês estão vendo as coisas acontecerem, de a compra do nosso terreno, que ainda não tem nada fechado, mas nós estamos aqui por esse motivo. Nós vamos profetizar, nós vamos fazer com que dar início àquilo que Deus começou, né? Ontem, amados, eu passei muito mal, mas isso não vai influenciar a alegria que passa dentro do meu coração. Eu muito mal, mas foi muito mal mesmo. Foi muito triste, minha esposa só me acompanhou, eu pensei que fosse, sei lá, a coisa foi muito dolorida, muito mal mesmo. Mas teve um momento, amados, que veio no meu coração, eu falando com Jesus, pedindo: Jesus, por favor, eu confio no Senhor, o Senhor morreu pelos nossos pecados, pela sua ferida nós fomos sarados. Eu sei, são tantos versículos, eu creio que tu me amas. Conversando com Jesus no meio da dor, e veio uma palavra assim que, amados, é na dor que se gera um filho, né? E é muitas vezes no sacrifício, na luta, que Jesus morreu por você. E isso é uma luta, como Ele colocou no meu coração, falou assim: tem que ser gerado alguma coisa. Para se gerar, você é o pastor da igreja. E isso requer um certo sacrifício, uma dor. Então aquilo ali foi transmitido para mim como uma força. Falei assim: então vai valer a pena. Vai valer a pena. Não é fácil, mas vai valer a pena. Porque as coisas são assim. Se você for ver, não só os personagens bíblicos, as situações que acontecem, geralmente tem um momento que a gente tem que vencer, romper, né? E esse rompimento é feito naquele momento em que você se entrega totalmente e você reconhece que ali é um ponto máximo, de que Deus está preparando algo para a nossa igreja. Para a nossa igreja, a gente fala assim, é para crescimento, para isso. Não, é um rompimento de barreira para que possamos ver muitas vitórias na vida do povo de Deus, muitas alegrias. Nós estamos chegando perto do fim, amados, e a nossa igreja tem que fazer diferença nesta localidade. Então, é com muita alegria, não é com tristeza. Mesmo que eu passei por ontem, eu creio que ter sido o ápice, né? Porque foi muito difícil para mim passar, mas eu vi ali Deus falar comigo, senti a presença do nosso Deus tremendo, que fez com que a gente entendesse o processo. Eu quero passar para vocês, amados, um texto da Bíblia,
em João, Evangelho de João, capítulo 17, versículo de 9 a 11, e também o versículo 18 e o versículo 20. João, Evangelho de João 17, de 9 a 11, amém? No princípio nós vamos ler 17, de 9 a 11. Amém, queridos? Vou pedir para colocar o texto aqui. Foi essa mensagem que Deus colocou no meu coração, que eu quero falar algumas coisas. É por eles que eu peço. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque eles são teus. Pode parar aqui, só um minutinho. Aqui Jesus, como eu já ministrei aqui para o discipulado, João 17 é um relatório de Jesus para Deus. Jesus está fazendo um relatório e falou assim: está acabando meu tempo aqui na terra, eu estou fazendo um relatório daquilo que eu fiz, daquilo que eu estou deixando. Jesus falando com Deus. Então, ele está dizendo assim: eu não peço pelo mundo, mas eu peço por aqueles que são teus. Quem são dele? Quem é dele? Somos nós, amados. Aquele que levantou a mão e aceitou Jesus, aquele que entregou sua vida, aquele que reconhece que não existe outro caminho, só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, no caso aqui, ele está falando com os discípulos daquela época, né? Que ele não pede pelo mundo, mas ele pede: eu vou pedir por vocês, porque vocês vão dar continuidade, vão dar a continuidade daquilo que eu comecei. Jesus falou: vocês vão dar continuidade àquilo que eu comecei, e nós precisamos entender isso. Quando tem um marco na igreja que nós vamos conquistar um espaço, é para que nós possamos usar esse espaço para o reino de Deus. Pode passar. Todas as minhas coisas são tuas. Olha o que Jesus está falando. Todas as minhas coisas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Jesus falando com Deus: todas as coisas são tuas, e as coisas minhas são suas, e nisso eu sou glorificado. A glória de Deus está nas coisas, nesse reconhecimento que eu não tenho nada nesse mundo, que tudo que eu tenho é do Senhor, tudo que Ele me deu não é meu, é dele, e tudo que Ele me deu, tudo que é meu é dele, tudo que é dele é meu. É uma troca, é algo que Deus fez para alegrar o nosso coração, mesmo no meio das lutas e dificuldades, para você saber com quem você está conversando, com o seu Criador. Ele vai te consolar, como me consolou ontem, como me fortaleceu ontem, e como vai fortalecer a igreja, para que a gente possa ser uma igreja multiplicadora de salvar vidas para esse mundo, porque é isso que Jesus quer. 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Amém? Nós estamos no mundo. Ele está falando com os discípulos, mas os discípulos aqui representam toda a igreja. É um princípio, foi lá no princípio. Jesus diz: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Enquanto eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, porque me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Amado, Deus está chamando para ser um com você. Como foi dito aqui no Salmo 121, guarda. Ele tem o prazer de guardar você, mesmo que às vezes você pareça desamparado, sozinho. Não, mas Ele quer guardar você. Amados, uma das coisas importantes desse texto que eu quero frisar para vocês: o que Jesus veio fazer aqui foi salvar vidas. Marcar um encontro comigo e com você um dia que nós vamos estar juntos lá no reino dele, no reino dos céus. E para isso, amados, nós precisamos formar famílias de Deus. Nós precisamos multiplicar aquilo que está dentro de nós. Quando eu falo em multiplicação e ganhar vidas, a motivação da multiplicação está dentro de você, está dentro de mim. É o Espírito que Ele colocou dentro de você, é o Espírito Santo de Deus. Essa é a minha motivação,
É o que está dentro de mim que faz com que eu possa agir diferentemente do mundo. Eu sou diferente, eu não sou desse mundo. Nem você é. Eu não estou dizendo que você não vai participar das coisas desse mundo, não vai se alegrar com as coisas desse mundo. Não, mas você é do Senhor e você está com Ele para salvar o mundo. Nós não somos desse mundo. Amém? Agora, versículo 18. João 17, 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo. Amados, o espaço que Deus está nos dando é para que, confiando em mim e em você, que nós vamos aumentar e ampliar o reino de Deus aqui nessa igreja. Nós vamos salvar vidas para o reino de Deus. Nós vamos multiplicar a quantidade de pessoas que aqui dentro tem. Nós vamos fazer a obra de Deus através de Jesus Cristo, de libertar, de curar, de salvar, de fazer com que vidas possam ser rendidas a Cristo. Amados, isso vai ser maravilhoso. A gente vai ver muitas coisas através de vocês, através de cada um de nós. Então, assim como tu me enviaste ao mundo, Jesus falando para Deus, eu estou enviando vocês. Qual o maior objetivo de a gente estar aqui nesse mundo, amados? Não é se divertir, não é participar de festas, não, isso faz parte também, mas a maior alegria que nós temos é fazer parte do plano de Deus. Presta bem atenção, amados. Se você está no plano de Deus, é a mais importante coisa que nós temos nesse mundo, fazer parte do plano de Deus. Nós louvamos aqui o plano de Deus para a sua vida e para a minha vida. É o mais importante, amado. Para onde iremos nós? Pedro disse, só tu tens palavra de vida eterna. Fazer parte de um plano que Deus criou para você e para mim é a melhor coisa que tem. Então ele está dizendo aqui, ó, eu enviei, como tu me enviaste ao mundo, eu envio vocês. Porque vocês fazem parte de um plano de salvação. Vocês estão englobados nesse plano, vocês estão envolvidos nesse plano. Tudo que vocês fizerem, por favor, estejam debaixo do plano de Deus, envolvido nesse plano. Pergunte para Deus, para não tomar decisões erradas, para nunca sair debaixo da graça de Deus. Sabe lá o que é graça de Deus, amados? A coisa mais importante que Jesus fez foi morrer no teu lugar e no meu lugar para salvar a minha vida e a sua. A graça de Deus, amados, fez lá do princípio. Deus escolheu você para você ser salvo, ser separado para Ele. Nós não tínhamos direito a nada, amados. Nós estávamos condenados, nós não temos nada, motivação nenhuma para a salvação. Mas Deus, pela graça dEle, Ele resolveu fazer um pacote, um plano de salvação para você. Mesmo você não conseguindo ser salvo, Ele falou assim, sabe uma coisa? Eu vou salvar vocês. Eu vou enviar o meu filho para salvar vocês. Vocês não merecem, mas eu vou salvar vocês. Ele mandou o filho dele para salvar. Isso é a coisa mais importante da nossa vida. Amém, queridos? Versículo 20. Eu não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que falarem. Ou seja, ele estava ali falando com os discípulos, mas ele não estava dirigindo, Robson, não somente para aqueles discípulos, para aqueles que, como você, como eu, como Alexandre, como cada um de nós aqui, ouvimos a palavra e cremos. Se você creu, é como se você recebeu. Amém, queridos? O que diz 1 João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12? A todos quantos o receberam,
mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem em seu nome. Primeiro. Então, deu isso. Se você o recebeu, ele deu um poder para você crer. Só aqueles que o recebem. Aqueles que não recebem, continuam sendo do mundo, mas vocês o receberam. Então ele deu um poder para você. Que poder é esse? É o poder do Espírito Santo. Ele selou você com o Espírito Santo para que você, no dia da redenção, você seja salvo. É tremendo, amados, o plano de salvação de Cristo. É um plano único, né? Eu não peço somente por esses discípulos, mas por aqueles a quem ele vai crer em mim por meio da palavra. Eu queria que passasse o texto para mim, que eu vou rapidamente correr um texto para vocês. Não peço somente por esses. O crescimento da igreja é nossa responsabilidade. Não é a responsabilidade do pastor Alexandre, não é a minha responsabilidade, é a responsabilidade de todos nós. E nós estamos adquirindo um espaço, fundamentalmente, para crescimento da igreja. Para aumentar o terreno? Não. É para aumentar vidas que vão ocupar aquele espaço ali. E isso, mano, foi um momento de Deus, né? Nós estamos orando e nós estamos vendo a coisa acontecer e nós estamos seguindo, vamos seguir. Se não for de Deus, a gente vai parar no caminho, Deus vai fazer parar. Mas pelo jeito, amado, nós já lutamos muito, Alexandre, nós já tivemos muitos embates, dificuldades, mas agora nós estamos nos acertando, nós estamos começando a encaixar as coisas, e as coisas vão fluir de tal forma que a gente vai adiante. Deus vai fazer diferença, não é a nossa diferença vai fazer a unidade, porque é na diferença que a gente reconhece o amor, que a gente tolera, que a gente, um casal, ele se ama quando ele se tolera, quando ele se doa para ela se doa para ele, né? É a renúncia, quando eu renuncio muitas vezes às coisas que eu gosto, para poder ter o outro do meu lado. Então a diferença, ela faz a unidade pelo amor. Amém, queridos? Vocês estão entendendo? É maravilhoso isso, queridos, essa diferença. Então o crescimento da igreja é nossa responsabilidade, não é de ninguém. Ah, pastor, mas aquele ali, mas aquele não, é nossa. Assume você a sua parte, eu a minha parte, cada um a sua parte, não acuse o outro, e vamos em frente. Nós temos vários trabalhos pela frente, não somente para se divertir nos trabalhos, mas para alcançar vidas para o reino de Deus. Nós temos aí o dia dos namorados que vamos chegar aí. Eu fiz o possível para convidar gente de fora, né? E quero vir mais gente. E vamos também fazer nossas células, vamos fazer o discipulado, vamos andar e vamos com garra, vamos assim, querer as pessoas para servir ao Senhor. Amém, queridos? Pode passar. Aqui nós já lemos João 17:8, pode passar. Assim como tu me enviaste, também já lemos, não peço somente por estes, mas também por aqueles que virem a crer em mim, por meio da palavra que eles falam. O discípulo é alguém que conduz pessoa à maturidade de frutificar. Eu gosto muito dessa frase. O que é maturidade? Uma fruta, para poder comer, tem que estar madura. Uma fruta, para poder ser servida, ela tem que estar madura. Se estiver verde, não serve. Então, a mesma coisa nós, amados. O discípulo é alguém que conduz as pessoas à maturidade. Se eu sou um discípulo maduro, eu vou produzir a maturidade em outra pessoa. Para quê? Para que ela também dê fruto. Amém? Maturidade. Nós temos que criar. Uma pessoa que, por exemplo, tem problemas no relacionamento, de casamento. Como é que essa pessoa pode relacionar, ajudar um outro casamento se tem problemas? Nós temos que ter pessoas maduras dentro de um relacionamento para aconselhar pessoas que estão em outro relacionamento. Senão eu vou ensinar o quê? Saber suportar
Suportar, não é aturar, é ser suporte de suportar. Isso muitas vezes é importante nós entendermos isso. Então, o discípulo é alguém que conduz pessoas à maturidade de frutificar. Ao olhar para aqueles 12 discípulos, Jesus via muito além deles. Ele vislumbrava, amados, não somente aqueles 12 que ele estava conversando, ele estava fazendo um relatório ali, vocês, eu estou falando para vocês, mas eu vou falar para aqueles que também que creem no seu nome. Ele estava vendo o quê? Muita gente na frente que vai servir esse mesmo texto para que nós possamos salvar outras vidas. A missão da igreja é frutificar, é dar frutos. Né? O que Jesus diz que é a videira? A videira verdadeira, né? Sou eu sou a videira, mas o ramo que não der fruto, ele corta. Então nós temos que dar frutos, nós temos que frutificar, nós temos que buscar o máximo. Uma pessoa que está nesse mundo precisa de ser maduro para poder frutificar, e nós temos esta missão de ser maduro para modificar, não questionar, não brigar, não discutir, vamos tentar crescer, vamos multiplicar. Então, ao olhar para aqueles 12 discípulos, ele não via só eles, ele via vocês, ele via a mim, via cada um de nós, em nome de Jesus. Pode passar. Jesus via gerações à frente que se levantariam através de muitas conversões. Por isso, em sua oração de prestação de contas, Jesus disse ao Pai: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos envio ao mundo. Eu não rogo somente por estes aqui, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da pregação da palavra de Deus. Então ele está pensando só naqueles 12, não, está pensando em vocês. Por isso que eu estou reportando isso para vocês num momento histórico da nossa igreja, num momento profético da nossa igreja, que eu vejo, quantos anos eu estou pedindo um crescimento, eu vejo que a gente tem uma oportunidade de crescer. Pode passar. Há um fato marcante na experiência, na equipe de Jesus: todos foram conduzidos para a salvação por Jesus. Mas não quer dizer que só Jesus salva, ou seja, só através dele, só Jesus estando aqui. Não. Jesus fez algo tremendo, mas o plano dele foi tremendo. Ele colocou Jesus dentro de cada um de nós, para que esse Jesus se manifeste ao mundo. Eu nunca pensei, falei, poxa, como é que eu vou conseguir? Eu vou escrever livros, vou fazer um monte de projetos. Não, salvação de vida não é projeto, crescimento de igreja não é projeto, crescimento de igreja está dentro de cada um de nós, aquilo que Deus colocou dentro de você. Então você vai cada vez mais se amadurecendo, vai melhorando a sua vida, vai conhecendo os frutos do Espírito, vai se relacionando com pessoas, aí a pessoa vê, esse homem é diferente, essa mulher é diferente, essa pessoa, então dentro de você está a multiplicação. Eu quero ser igual a ele, porque a diferença nele, no relacionamento, na vida dele, na maneira dele ser, no crescimento, eu vou vendo dentro dele, dentro da pessoa, está a multiplicação. Fala assim: dentro de mim existe a multiplicação de vidas para o reino de Deus, porque dentro de você que está Jesus morando. Amém, querido? Então a salvação não vem só, o plano de Jesus falou assim: eu vou plantar, como sempre tem pregado aqui, Hebreus capítulo 3, versículo 6, o que Jesus? A nossa casa, que é vocês. Jesus diz, a própria casa de Jesus somos nós. Então por isso, o plano dele foi justamente para isso. Já que ele não pode salvar, ele colocou Jesus dentro de você para salvar. Ele vai trazer palavra através de vocês. Amém, queridos? Pode passar. Não que isso seja a regra absoluta, mas quando um discípulo começa o seu trabalho evangelizando pessoas, levando a um novo nascimento, a partir daí, introduzindo no processo do discipulado, que é o mesmo que Jesus está fazendo com os seus discípulos, é possível estabelecer desde o princípio as bases corretas para a verdadeira vida cristã. Quando nós estabelecemos uma base, meu amigo, a melhor coisa que tem é estabelecer bases. Bases são, todo exército tem que estabelecer uma base que vai se fortalecer. Até Jesus estabeleceu uma base. A base de Jesus era em Cafarnaum, uma base da onde dali ele fazia as suas incursões para poder estabelecer bases na nossa fé, bases através de Jesus Cristo que mora dentro de nós. Amados,
vocês são responsáveis pelo crescimento da igreja. Amém? Vamos passar. Um discípulo deve ser, portanto, um ganhador de alma. Além disso, o propósito do discipulado é a formação de pessoas com vistas à reprodução espiritual. Todo investimento na vida de um discípulo tem a finalidade de capacitá-lo para a frutificação. O investimento que eu faço agora, que eu estou fazendo uma reunião com os discípulos, com o discipulado, né? Amém, queridos? Estão vendo as pessoas aqui? É para a frutificação. Mas não, você não ama a gente, não? Amo muito. Jesus mais ainda para vocês frutificarem. E também fizemos com 20 pessoas, da mesma forma, esse estudo aqui, que vai ser necessário para a gente começar a trabalhar e fazer aquele trabalho de células. Amém? Pode passar. Ao chamar os seus primeiros seguidores, Jesus foi explícito nessa expressão. A Pedro e André, assim como a Tiago e a João, após o milagre de uma pesca maravilhosa, Jesus desafiou. Jesus lhe disse: venha comigo e eu os farei pescadores de gente, pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Conduzir pessoas à salvação é a tarefa mais básica de um discípulo. Então, amados, nós vemos aqui que aquela pesca maravilhosa que foi no princípio, quando ele chamou Pedro, Tiago, João, André, aqueles sócios, né, eles eram sócios. O que ele fez ali? Ele fez um milagre. Deus quer estabelecer milagres através de você. Chama atenção, né? Pedro ficou assustado, meu Deus, como é que esse homem, eu pesquei a noite toda e não peguei nada. Ele pegou, jogou a rede ali, pegou todos esses peixes. Mas só que você não precisa se preocupar com os peixes. Eu quero que você se preocupe com vidas. Porque a sua vida, quem vai se preocupar sou eu. Amém, Robson? Robson está numa luta aí, embranhando aí, eu louvo a Deus pela vida dele. Não estou falando só ele, mas todos vocês, né? Tem um objetivo. Pode passar. Fico pensando no que estas palavras significaram na mente daqueles pescadores profissionais. Eles estavam impactados com o milagre da grande pesca que precedeu o convite, mas não deixaram tudo para trás, por uma proposta vazia ou pela empolgação. Nós não nos movemos por empolgação. Repete comigo: nós não nos envolveremos por empolgação, mas sim pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai estar sempre se movendo dentro de nós, mas não é empolgação, é realidade, é verdade, né? E não pode ser por empolgação. Ah, que bacana, legal, parece, pô, ganhamos, não pode ser empolgação. A empolgação, ela dura pouco tempo. A empolgação, ela vira uma coisa, daqui a pouquinho vira euforia. A tradução é euforia. Você fica eufórico e depois murcha de novo. Mas não, essa empolgação, ela tem que ser constante, ela tem que ser uma coisa permanente. Amém? Então, eles deixaram tudo para trás por uma proposta. Continuando, amém. Daqueles pescadores profissionais. Eles estavam impactados com o milagre da grande pesca que precedeu o convite, mas não deixaram tudo para trás por uma proposta vazia ou pela empolgação do momento. Eles não deixaram tudo para trás dele por uma empolgação, não. Eles deixaram por uma coisa real. Pode passar. Ainda que não compreendessem tudo, entenderam que dali em diante teriam que viver em função de trazer outros homens para o reino de Deus. A vida de um pescador era, como em nossos dias, uma vida de esforço e sacrifício. Após ser treinado junto mais experiente, ele deveria se aventurar entre os perigos inimagináveis do mar e a rotina do trabalho paciente. Pode passar, eu quero adiantar. Sair de casa de madrugada com a obrigação de trazer, na forma de uma rede cheia de peixe, a provisão para a sua família exigia dele profundo compromisso. Às vezes, como ocorrerá antes do milagre feito por Jesus, a frustração de uma noite sem resultados precisava ser superada para que no dia seguinte dê lugar a uma nova tentativa. Afinal, um pescador, ele não sobrevive sem pescar. É verdade, amados. Ali tinha um sacrifício que ele tinha que sair e voltar, e ele estava ali limpando aquelas redes, aquilo tudo, falou, eu não pesquei nada, uma decepção e tal. Vamos lá, continua. Quando Jesus fez o chamado para aqueles galileus,
toda essa realidade se transferiu para uma nova perspectiva. Ele quer mudar o foco. Só para vocês entenderem, a partir daquele momento, eles seriam treinados para se tornarem pescadores de homens. Sua sobrevivência no reino de Deus, de alguma forma, dependeria do sucesso dessa tarefa. Amados, essa pescador de homens é algo que faz muita diferença, porque não está mexendo com peixe, não está mexendo com o alimento físico da carne, você está mexendo com algo muito mais precioso para Deus. E é isso que é o valor. É isso que você não está trocando uma coisa por um lugar vazio. Não, você não está dizendo que você vai abandonar tudo. Você não vai abandonar sua casa e sua família de jeito algum. Mas você vai ter uma preocupação de fazer filhos para Deus. Continua, queridos. Como já vimos anteriormente nessas aulas de discipulado, desde o início, o propósito daquela equipe, o relato bíblico é exatamente o seguinte: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está claro que a finalidade daquela convivência era capacitá-lo para irem e salvar pessoas, libertando-as do poder das trevas e desse mundo tenebroso. A prioridade de anunciar o Evangelho, convertendo homens e mulheres ao reino de Deus, era mais que um ensino nos lábios de Jesus, ou uma meta escrita em quadro negro. Vamos ficar por aqui, tá bom? Eu quero só finalizar, né, esse texto, como eu falei anteriormente. Nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade está em adquirir um terreno? Não. Nossa responsabilidade está em multiplicação, em ganhar vidas para Jesus. Eu quero primeiramente agradecer a toda a presença de vocês aqui. A igreja está bonita na parte da manhã, e que a gente vai ver essa igreja sempre bonita, amém, pastor? A gente vai ver ela não só de manhã, de noite. Eu sei que você tem os seus compromissos, as lutas, as dificuldades, mas nós vamos fazer com que pessoas vão entrar nesse local e se sentir motivados. E essa motivação não pode vir do minha nem do pastor Alexandre somente, tem que vir de você. E é por isso que nós estamos aqui hoje, né? Preparamos todo esse texto, esse trabalho, para falar com vocês sobre a responsabilidade da missão que nós temos em adquirir somente um terreno? Não, de adquirir um local onde nós profetizaremos que vamos ganhar muitas vidas para Jesus. Amém, queridos? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vou chamar o Ministério de Louvor aqui para a gente estar louvando o Senhor. Nós vamos ministrar a ceia do Senhor agora. E em seguida vamos dar início ao nosso concílio. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Pai, por mais uma vez estarmos aqui na Tua casa. Obrigado, Jesus, porque o Senhor proporcionou isso. Eu louvo a Deus, Pai, pelo sacrifício de cada um de estar aqui hoje de manhã. Talvez tenha sido projetado uma outra coisa, planejado alguma outra coisa. Mas agora, Senhor Deus, eles estão se comprometendo a estar no plano do Senhor. E por isso, Pai, que o Senhor venha nos ensinar e nos motivar. Motivar cada um deles a estarmos propensos a viver uma nova caminhada da Tua igreja. Aonde eles vão estar, parece que não é nada, eles não vão estar dando dinheiro, não, mas é uma forma da qual nós vamos estar empenhando o nosso propósito em adquirir um espaço, uma terra que praticamente hoje é de uma pessoa, uma pessoa física, mas agora vai pertencer ao reino de Deus. Como esse espaço aqui pertence ao reino de Deus, aquele espaço lá atrás vai pertencer ao reino de Deus também. Então nós vamos adquirir um pedaço do céu aqui na terra, para poder divulgar o Teu Evangelho, Pai. E é eles que estão conquistando isso, como Josué conquistou a terra prometida. Nós vamos estar iniciando o mesmo processo agora, Pai. Colocando a planta dos pés, declarando, Pai, que não há impossíveis para o Senhor. E nós, como representantes do Teu reino, dando continuidade ao discipulado,
que Jesus começou com seus 12, e agora que nós cremos na tua palavra, queremos fazer o mesmo, e vamos tomar posse de um terreno, e vamos tomar posse de outros terrenos, mas principalmente vamos ganhar vidas para o teu reino, Pai. Vamos estabelecer ali uma terra prometida, Pai. Que bacana, papai. Que bacana o Senhor colocar isso no nosso coração. Como Josué adquiriu, como Davi entrou na terra dos jebuseus e ali tomaram a terra. Nós estamos tomando uma terra para o reino de Deus. Ali vai ser para servir o Senhor também, igual aqui. E nós vamos começar a conquistar mais ainda, porque o dia o Senhor vai voltar e vai ver que a nossa igreja, que cada um daqui está se esforçando para ganhar vidas para o teu reino e aumentar o espaço do reino de Deus aqui na terra. Em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus em nome de Jesus.
Obrigado, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Coloque sua vida diante do Senhor. Nós vamos ministrar cedo, Senhor, agora. Queria chamar a irmã Cleide aqui na frente, em nome de Jesus, para a gente estar colocando a nossa vida. É um momento tão bacana, mas parece que tudo foi combinado pelo céu, pelo Senhor. É um momento que você vai pedir perdão dos seus pecados, dos seus erros, das suas palavras que não soaram muito bom, não soaram muito bem. Nós estamos juntos no mesmo propósito, no mesmo objetivo. É muito bacana agora a gente pedir perdão dos nossos erros, por pensamentos, por palavras, por atitudes, que nós possamos falar com Deus. Fala baixinho, não precisa falar não, Deus está ouvindo você. Amém, Jesus. Repete comigo assim, fala: Senhor meu Deus, Tu me conheces. Como diz o Salmo 139. Sonda-me e me conhece de todo o coração. Se eu for ao mais profundo abismo, o Teu Espírito lá estará comigo. Se eu for ao mais altos céus, o Teu Espírito lá estará comigo. Não posso me esconder de Ti. Me perdoa dos meus pecados, por pensamentos, por palavras e por atitudes. Em nome de Jesus. Amém. Pedi ao pastor Alexandre para estar consagrando os alimentos, e depois a gente vai estar chamando vocês aqui à frente para pegar os elementos e vamos tomar as ceias juntos. Aleluia. Glória a Deus. Amados e amadas, a mesa está posta. Aleluia. Amém? Estenda a sua mão para cá. Vamos consagrar os elementos da ceia. Pai, no nome de Jesus, Senhor, com as nossas mãos estendidas, consagramos os elementos da Santa Ceia, Senhor. A Deus, pão e o vinho, o suco de uva, Senhor. A Deus, abençoa, Senhor, cada elemento, Senhor. A Deus, a Tua ceia também é remédio para as nossas almas, Senhor. Esteja conosco, Senhor, permanece conosco o Teu Espírito. Muito obrigado, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pode vir pelo lado direito, depois o meio, depois a esquerda. Pode vir pegar os elementos e voltar para o seu lugar para tomarmos a ceia juntos. Estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. E Cristo vive em mim.
É um pedacinho de pão, né? Mas minha esposa falou uma palavra profética para mim. Esse pedacinho de pão é meio da graça de Deus. É meio de cura também. É meio de transformação. É meio de entrega. Se entregar totalmente ao Senhor. A sua vida, deixar Ele dominar, deixar Ele estar à frente de você. Meio de graça, meio de amor. Tudo isso representa a ceia do Senhor. Nesse momento agora, todos juntos, comamos do pão que representa o corpo, que somos todos nós, o corpo de Cristo. Amém? Aleluia. Após o partir o pão e dar graças, o Senhor também pegou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança. Bebamos todos juntos. Glorifique o nome do Senhor nesta manhã. Glória a Deus. Amém, queridos. Obrigado, Jesus, por mais uma vez participarmos desta mesa tão significativa neste momento, em que vamos marcar, né? Para ficar marcado com um primeiro ato aqui que nós estamos tomando junto com a igreja, de fazer, Senhor Deus, conquistar mais um espaço para Ti aqui na terra. É a ceia do amor, a ceia do favor, é a ceia do poder de Deus, da graça de Deus em volta da igreja do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém. Amém, aleluia. Vamos ofertar ao Senhor com alegria. Amém. Vamos louvar. Por onde for a tua bênção, me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, esperará a minha entrada e a minha saída. E sobre Obrigado, Senhor. Faz, Senhor, pela Tua graça e misericórdia, sobejar, transbordar na Tua casa. Assim também peço pela vida dos amados irmãos e irmãs, Senhor, a Deus,
desta igreja, Senhor. A Deus abençoa, a Deus as suas fontes, Senhor, que elas nunca sequem. Abre as portas, Senhor, para aqueles que estão buscando, Senhor, e derrama, Senhor, bênçãos sem medidas, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Será impetrada a bênção apostólica para os amados que estão nos assistindo, para os amados que estão aqui. Em seguida daremos início ao nosso concílio. Amém? Estenda a sua mão, receba a bênção. Aleluia. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as preciosas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com a igreja em toda a face da terra. E a igreja diz: Amém. Palmas para Jesus.